Olá a todos, eu sou Luiz Cláudio, CEO da Urgitec. Estamos aqui com mais um podcast. Vamos falar hoje sobre a migração dentista para laboratório, laboratório para protético, protético para dentista. Vamos abranger um pouco clínicas, laboratórios e é também a questão também da migração do convencional para o digital, né? As dificuldades, os dramas. E estamos aqui com duas pessoas aqui maravilhosas. O András. Olá a todos, eu sou o András, eu sou o DPO da Urgitec e aqui conosco, nós estamos aqui com o Dr. Claudemir, dentista, protético, pessoa mais especializada para que nós tivemos para poder falar dessa migração de mercado. Olá a todos, eu sou Claudemir, comecei minha carreira como protético, fiz odontologia e já estou no mercado há 35 anos como dentista e migrando para o digital também. Hoje a gente está vendo essa migração, né? De dentista virando protético, protético virando dentista. E contigo já aconteceu isso há muito tempo atrás, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi naquela época já, essa transição, essa né? transição, porque tocar dois negócios ao mesmo tempo tem que ser bom. Na verdade, eu acredito que são tão interligados, apesar de muitas pessoas tentar separar e criar intriga entre uma coisa e outra, eu acho que, na verdade, é uma coisa a continuação da outra, as duas realmente são muito interligadas. Eu vou começar contando brevemente como é que isso surgiu na minha vida, né? Uhum. Que é uma questão que muitas perguntas, muitas pessoas me fazem, né? Ah, por que você escolheu ser dentista ou escolheu ser protético, né? Aconteceu da seguinte maneira, né? Eu era bem jovem, lá 13, 14 anos, e eu tinha um tio que já é falecido, que era protético, o tio José, uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão, que foi nos visitar, eu morava no Paraná, e esse meu tio, a minha mãe, eu estava na fase de 13 anos, naquela época eu não sei, tinha uma preocupação de a gente virar vagabundo, né? E minha mãe: "Ó, você não tem um emprego para o meu filho, seu sobrinho e tal?" E ele morava numa cidade mais para o interior. "Ah, não, você procura tal pessoa aqui e tal, e tal." E fui eu com 13 anos e comecei a trabalhar num laboratório de prótese. Fui office boy, como muita gente começa dessa maneira, né. Eh, e no começo eu confesso que eu não gostei muito, mas depois eu percebi o seguinte, que eu sempre, durante a minha infância, eu desmontava coisa, eu trabalhava, eu gostei sempre de trabalhar com as mãos, né. E foi uma coisa que deu certo para mim. Então eu acabei gostando muito da profissão e fui tocando. Aí eu falo assim que a pessoa não é que eu escolhi a profissão me escolheu, me encontrou e, de lá para cá nunca tudo que eu fiz na minha vida, logicamente eu já fiz outras coisas paralelas, mas é sempre ligado à odontologia a vida toda. Depois eu mudei, minha família veio meu pai veio transferido para São Paulo, eu morava no interior do Paraná. E quando veio, vou contar uma história interessante do Luiz. Hum. No laboratório que eu trabalhava lá, alguém pegou um forno americano e ligou na tomada 220 e queimou o forno. E o dono do laboratório me pediu que eu trouxesse esse forno para São Paulo, quando eu vinha para cá mesmo, e era para procurar o seu Hélio, que consertava fornos. Aham. Aí chegou aqui, eu liguei para o seu Hélio, aí veio. O seu Hélio Engelberg, Uhum. que era o pai do Luiz. E aí ele foi na minha casa, a gente morava perto, né, morava no Parque Praticamente Continental, vizinho. vizinho. Aí eu não foi quando eu conheci o Luiz, eu tinha 16 para 17 anos e você eu acho que uns 15, 14, nem sei, Por aí. por Bom, aí. entregou a idade de todo mundo agora. É. Só fazem, Eu não falei quando aconteceu isso, não estava só fazem 40 anos atrás. Né? acho que até mais, viu. E aí aqui eu continuei trabalhando, tal, e em 84 eu entrei na faculdade de odontologia, né. E só que não dava para eu ter o emprego, trabalhar de empregado e tocar a faculdade. Aí eu resolvi começar a trabalhar por conta. Eu abri um pequeno laboratório, né, hoje vira ateliê, né, tudo que é quando você começa, que é pequeno, fala que é ateliê, mas enfim, eu Ou comecei startup, né? ou startup, que seja. Aí eu trabalhava de dia como protético, tem alguns clientes até hoje que são amigos, que continuam e são parceiros, até
Até hoje eu tenho alguns amigos que são dentistas que trabalham ainda aqui nessa fase. E me formei em odontologia eh, em 88, então já são 35 anos, né? Fiz especialização na área cirúrgica. É curioso que eu não fiz especialização na área de prótese, porque eh, eu achei que ia ser até um pouco redundante mesmo, mas eu acabei indo para a área de cirurgia, fiz implantodontia, fiz cirurgia bucomaxila. Mas eu continuei, principalmente quando eu comecei, e não tinha uma clientela formada, eu continuei com o laboratório comercial. Cheguei até ter mais de uma dezena de colaboradores e tal. Mas chega uma hora, num momento na vida da gente que você tem que optar. E, na verdade, eu sempre quis ser dentista, depois pelo convívio das pessoas e tal. Então, acabei optando a dedicar mais tempo para a clínica. Não que eu tenha abandonado a parte de prótese, ao contrário, eu tenho sempre, até hoje eu tenho um pequeno laboratório no consultório, tem um protético, e a gente faz as nossas próteses e presta serviço para alguns colegas, ou alguma assistência e tal. Então, na verdade, eu continuo, eu acho que eu sou protético ainda, no fundo. Protético de raiz, né? É. E você acha que o fato de você ser protético ajudou muito em relação à parte de dentista, né? Diferente de só uma pessoa ser dentista, por exemplo, para fazer uma escultura, para tudo, né? Oclusão, tudo, né? Ajudou muito. Muito, muito mesmo. Eh, eu vejo, muitas vezes quando eu vou no congresso, eu vejo, às vezes você conversa com um protético, conversa com um dentista, e é comum, o protético falar mal do dentista, o dentista falar mal do protético. No E na seu caso, verdade você faz um espelho isso, né? exatamente. Tem um cérebro, um lado do cérebro fica brigando com o outro, né? Eu acho que me ajudou muito a prótese, na parte clínica, principalmente da parte de prótese, que foi algo assim que para mim foi fundamental. Na época que eu me formei, na época que eu entrei na faculdade, a odontologia era muito elitizada, era muito caro, era quase proibitivo. E pela formação que eu tive pré-vestibular, eu sempre que eu estudei em colégio do estado e tal, eu não conseguia entrar numa faculdade estadual ou que não fosse Federal. federal, que não fosse paga. Não tinha base, pela minha condição. A condição social da minha família era mais humilde e tal. Aí eu entrei na faculdade particular. E era realmente a odontologia era muito cara, muito elitizada. Nesses últimos anos, a educação veio sofrendo mudanças e tal, e hoje em dia o acesso à faculdade ficou muito mais fácil, não só na área de odontologia, da saúde, em todas, no geral. Mesmo a medicina ficou mais acessível para todos, o que eu achei muito, muito positivo. E com isso, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, na minha sala só tinham 3 pessoas que eram protéticas. Só tinham 3 pessoas, uma turma de 100 alunos, só tinham 3. Hoje em dia, eu acho que mais da metade são protéticos, são pessoas. Então, tem muita gente que é mais conservador que até acredita que isso aí pode ter, fica denigrindo, achando que não, que isso não é bom, não sei o quê, mas eu acho que isso acabou democratizando. A pessoa que resolve fazer odontologia e que teve uma experiência prévia como protético ou mesmo como auxiliar de dentista, ela teve a oportunidade de experimentar o que é odontologia e vivenciar. E se ela faz essa opção, é uma opção que é muito mais consciente, muito mais clara do universo que ela vai encontrar. Porque não, eu tenho colegas na faculdade, como eu já trabalhava, já conheci muitos dentistas, na faculdade tinha colegas que eu brincava com elas, né? Elas falavam para mim: "Não, eu vou me formar, eu quero ser dentista, porque eu vou poder gerenciar o meu tempo, então eu vou fazer esporte, vou viajar". Eu falava: "Ah, depois depois de uma jornada de 12 horas por dia, você não vai não, viu, querido? Você vai me desculpar, mas a realidade é um pouco mais dura do que a pessoa, possa imaginar, né?". E hoje a gente brinca, até recentemente nós tivemos um encontro da turma de 35 anos de formado, e uma das colegas, uma das piadas foi essa aí, né? Porque a rotina é bem diferente da realidade. Uhum. Mesmo assim, com o protético, eu lembro antes, quando a gente fazia a jornada de 12 horas ou mais, às vezes entrava a noite adentro, porque tinha prazo para entregar os trabalhos e tal.
E como dentista também não é diferente. Então, eu acho que hoje em dia, com essa democratização de ter muito mais gente entrando de maneira consciente na carreira de odontologia, eu sei que muita gente torce o nariz, acha que caiu muito o nível e tal, mas eu não acredito nisso, não. Eu achei a pessoa que opta pela carreira, logicamente, naquela época, quem entrava na carreira de odontologia achava que ia ficar rico. Hoje também continua achando. E eles entram para fazer harmonização orofacial, que é uma não sei se é especialização ainda, mas é que surgiu junto com a implantodontia, né? Uhum. Começou a partir disso aí, e agora eu acho que está até tendo certo exagero, e acho que vão ficar ricos. Alguns ficam mesmo. A realidade, na verdade, é um pouco mais dura, um pouco mais difícil. Não que não é possível você ter uma vida digna e ganhar e ter uma vida boa. A odontologia tem, mas tem que ter dedicação e seriedade, né? Assim como o protético também, né? Quando você começa, não é exatamente um mar de flores, como todo mundo começa. Eu comecei como todo mundo, devagarinho, com um laboratório pequeno, fui crescendo, fui fidelizando meus clientes e tal, né? E eu até acho que eu fui um dos primeiros a comprar o sistema Não, não. Da Urgitec. da Urgitec. Provavelmente, se não for, devo ter sido um dos primeiros que comprei, pelo menos o primeiro computador comprei do Luiz Cláudio, e o sistema junto, né? Que ajuda muito na administração, lógico, né? Para organizar a vida da gente. Conforme você vai crescendo, você vai ter é necessário ter uma organização, Uma gestão, né? uma gestão. Uhum. Essa questão de trabalhar com duas áreas e tal, né? Quer dizer, de você. Eu acho que nessa questão de atendimento. O fato de você ter a visão do dentista. Então, a sua forma de atuar, tanto como protético, e até para os outros dentistas ou para os outros laboratórios, a sua visão é diferente, por exemplo, no protético, de um dentista que ele não tem essa área de protético, quer dizer, porque uma das coisas que o pessoal reclama muito é, o dentista não passa informação correta, né? O dentista não faz isso e tal. Quer dizer, você acha que a tua forma de atuar, de atender o público, acaba sendo diferente por causa disso? Acho que a visão que eu tenho, não só em relação ao público em geral, né? Na verdade, você está se vendendo como dentista, você tem que aprender a se vender, desde a apresentação sua, da clínica, tentar ser a seriedade, apresentar tudo isso aí para. Porque uma coisa que eu vejo na odontologia, aqui diferente da prótese, o protético eu vejo o protético discutindo, o que é mais difícil, fazer um central isolado, fazer um canino, fazer. Eu falo, gente, o mais difícil é fazer o cliente sentar na sua cadeira. Depois que ele sentou na sua cadeira, você tem que saber o que fazer. É sua obrigação saber. Então, e o que a formação do dentista normal, mesmo que faz uma pós-graduação, para a prótese ainda é deficitária. Eu acho que o protético e o dentista têm que trabalhar em parceria. Uhum. Em muitos momentos, o protético vai orientar e vai mostrar, e o dentista tem que ter a humildade de ouvir, e ao mesmo tempo, o dentista também tem que apresentar ao protético as dificuldades, porque lidar com pessoas não é exatamente um mar de flores. Uhum. Às vezes você faz um planejamento, no meio do caminho a pessoa muda. Eu, como protético, principalmente nessa fase em que eu trabalhava com as duas áreas, que hoje é comum, você encontra protético como dentista que é da área, porque são áreas muito interligadas, mas eu lembro na época, quando eu ia fazer algum curso, comprava um sistema novo, aí às vezes ia mais um da equipe para conhecer o sistema, então era um curso dedicado para protéticos. Então, às vezes, estava eu lá no meio, só tinha protético e eu era o único que era dentista. Uhum. Quando eles descobriam, Que você era o dentista. meu Deus do céu, eles não acreditavam. Como que o dentista sabe aplicar cerâmica? E ficavam olhando eu pegar a espátula para ver se eu ia colocar a cerâmica direito, se eu ia passar o opaco. Eles não acreditavam. Se você molhava o pincelzinho Na boca, se eu fazia todos os trejeitos. Eles achavam um espanto, porque eles achavam que o dentista era uma pessoa burra em prótese, ele não sabia nada, como que podia ser? Quem que é Gente, esse ET, né? quem que é esse ET que está fazendo no meio da gente aqui? E começava a descer o pau em dentista.
Gente, a gente é tudo colega. Uhum. Dentista, protético. A gente só está trabalhando com uma pessoa, é quem está sentado na cadeira. A gente não adianta querer. E eu, como eu digo, o dentista tem que ter humildade de ouvir o protético tem que ter humildade de ouvir o dentista, porque são coisas. Não é fácil você ser dentista, não é. E quando dá certo, você ouve que você não fez mais que sua obrigação. Quando dá errado, você ouve a barbaridade também, que eu nem vou reproduzir aqui, porque não. E ninguém acerta tudo na vida. Uhum. Ninguém acerta. Sempre acontece alguma coisa, acontece imprevisto, acontece de você ter que refazer. Uma das coisas que eu acho assim também, laboratório de próstata, ele tem que ter uma política de repetição de trabalho, bem clara, bem definida nas regras dele. Você tocou um ponto que é fundamental, né? Fundamental. Uhum. Porque, do meu ponto de vista, eu acho que o laboratório tem que ser uma empresa transparente, Tem. desde começando pela forma de cobrança, como é que ela recebe, como é que ela entrega o trabalho, se é 5 dias úteis, se são 7 dias úteis, como é que funciona a política de Repetição. repetição. É, eu vejo muito no mercado aí, 50%, mas eu não concordo com isso. Tá? A não ser que os dois não viram o erro, né? Seria uma Porque, exceção. E olha, é difícil. eu mesmo moldando, eu mesmo, que eu sento na bancada às vezes ainda, eu tenho um protético que faz um trabalho, o Robson, excelente protético, tal, ele me ajuda. Tem coisa que eu faço, tem coisa que eu delego a ele e tal. Mas mesmo eu moldando, eu fazendo transferência, capturando um análogo de implante, sai erro. Eu fazendo. Mas não é um erro, né? Foi um equívoco, Eu né? que é. É verdade, não é um erro, é um equívoco. A diferença é É uma só. forma diferente de ter feito. É, você tem prazo ali, você está no paciente, você marcou 1 hora. A hora que falta, acabou aquilo, na verdade, não é porque você tem que. Você tem um cliente em seguida. Você tem uma agenda para seguir. Então, se pegar o transferinte da boca e colocar na moldagem, eu erro. Depois de 35, eu erro. Eu tenho que voltar um passo atrás. Então, tem que ver, no mínimo, uma compreensão, um diálogo. E eu sei que para o protético é prejuízo e tal, mas todo mundo falha. O protético também erra. O Sim. protético tem peça que sobra. Aí fica uma pergunta, exatamente a sua experiência que você tinha, quando era só protético Hum. e quando você se tornou dentista. Quando vinha algum trabalho de algum dentista, quando você era só protético, você tinha esse, tipo assim, como que ficava isso? Você falava assim, pô, o cara tá mandando trabalho de novo, veio pra cá, poxa, sabe? Onde tá o erro? Quer dizer, existe, você deve ter passado por essa questão de você também dar uma criticada e agora você, como dentista, você olhar por outro viés, né? Olha, eu acho que a maior questão, por exemplo, né? Agora, a moldagem, que hoje agora está sendo substituída pelo escaneamento, que depois a gente vai tocar Uhum. nesse tópico, né? Mas o erro de moldagem, se o dentista não tiver um preparo periodontal, não fazer um provisório bom, deixar a gengiva ótima, eh, se ele não fizer isso, vai ter sangramento durante a moldagem e a moldagem não vai sair boa, que eu acho que é a maior reclamação de todos os protéticos. A gente não sabe moldar, o dentista não sabe preparar. Pô, eu vejo gente muito experiente, muito, muito experiente, e às vezes erra no preparo, faz um pouquinho a mais. É, o protético tem que falar, ó, tá um pouquinho a mais, não vou conseguir, você não quer desgastar de novo, eu vou fazer um casquete, você desgasta tal região. Você tem que ter isso aí. Se a moldagem não está saindo nítida, você tem que mostrar. Às vezes o dentista não tem. Eu vim até conversando com o Luiz no caminho. A pessoa, o dentista, às vezes ele é ótimo em cirurgia, mas ele não é bom em prótese. Uhum. Ele pode te ensinar outra área, você ensina a sua para ele. Você tem que trocar, você tem que ter parceiro, você tem que. Se você está começando como protético, você tem que tentar fidelizar seu cliente, seu dentista, como dando apoio a ele. Vai até o consultório dele, mostra para ele. Ele tem, se ele não aceitar, é outro papo. Mas mostra uma moldagem boa, mostra ele como é que ele tenta resolver junto. Como é que a gente pode melhorar isso aí? Você vai fidelizar esse cliente. Você vai conquistar esse cliente. Ele vai te seguir muitos anos, e não adianta você querer ganhar só no preço, é você o mais barato. Nem Uhum. tem que ser o mais bonito.
mas você tem que atender a pessoa, tem que fazer um trabalho que funcione para ele, que seja viável, que ele chegue, que instale, que a prótese se adapte e tal. E da mesma forma que os protéticos reclamam dos dentistas, geralmente a moldagem eu acho que é o pior, a principal e com razão reclamação, porque você tem que investir tempo, conhecimento para preparar aquilo. A pessoa, antes de que o cara chega, você tem que preparar a parte periodontal, deixar aquilo sem inflamação nenhuma para poder moldar. E os dentistas não fazem isso. Eu falo isso pela experiência que eu tive, a dificuldade que eu tive. Preparo e moldagem. E o dentista, o que ele fala em relação ao protético, né? Então, Agora ficou a dúvida, ficou a curiosidade agora. Porque eu sempre tive do lado dos no congresso, protéticos, no né? último congresso agora, É, aí eu fui no stand lá, que vendia o scanner, né? E tinha uma dentista reclamando de protético. é. Ah, eu estou comprando esse scanner com impressora, que eu quero mandar esse protético para aquele lugar, porque esses protéticos. Da mesma forma que o protético reclama do dentista, o dentista reclama do protético. Eu quase que falo para ela, doutora, o erro está na senhora, não está. O scanner não vai ajudar muito. A senhora já testou 3, 4, nenhum serviu, o erro está na senhora. Mas é chato falar isso, né? Eu acho que você vai gastar seu dinheiro à toa com esses caras. Não vai dar certo, mas esse teste não é bom. Mas Não é por aí. eu acho que assim, a coisa mais legal que ficou aqui é tipo, exatamente a sua dica de que protético, vá até o dentista. Isso, Fique próximo, né? isso. Né? Logicamente, E é legal porque é o falar seguinte, isso é um pra dentista ele- falando isso. Então a dica é de ouro. falar isso para o dentista é muito chato, é muito delicado. Mas você tem que mostrar a sua dificuldade. Tem que mostrar a sua dificuldade, tem que tentar mostrar. Mas visita o dentista, vai pessoalmente, leva. Ou então pede, delimita aqui, doutor, olha, se o senhor fizesse assim, o senhor não consegue controlar esse sangramento? É, o protético tem que acabar. Eu acho muito interessante o protético virar dentista. Acho muito interessante fazer a faculdade. Mesmo que ele não fosse ser dentista, ou então vá, frequenta um curso, vê o que é periodontia, tentar mostrar onde está o erro. Mas realmente precisa ser muita delicadeza para não ofender a pessoa, Claro. logicamente, né? Eu acho que hoje em dia tem uma das coisas que diminuiu muito é o ego dos dentistas mesmo. Eu vejo mais ego em protético hoje que em dentista, né? Porque antigamente o dentista era o Deus, ele que Sim, que nem médico. nem médico, né? E hoje em dia eu percebo que as pessoas estão muito mais conscientes da limitação que todos nós temos, né? E não saber que você não vai acertar sempre, ao contrário, ter essa humildade de entender que a gente é falho, tem dificuldade e tentar sempre aperfeiçoar, né? Mas é o ponto, acho que o fraco, a fragilidade da coisa é aí. Eu acho legal essa coisa de, tipo, da experiência de atender o cliente e atender direito, né? De tentar chegar, o quanto que é realmente desafiador isso, né? Luiz, você também tem uma experiência em questão de como que você trabalha, quer dizer, como que atende o laboratório, como que você atende também, agora que você está com software de consultório, quer dizer, quanto que é desafiador isso, né? Eu tinha uma ideia errada, né? Eu lancei um aplicativo na época chamado Prótese Odonto, né? E a minha preocupação nesse aplicativo foi engraçado, né? Porque no aplicativo eu botava o extrato, né? E colocava até o boleto para o dentista poder ver quanto que boleto que era, quanto que era, até a lista de preço. E eu não percebi nossa, que interesse, né? Os dentistas pelo sistema, né? Eu não entendi o porquê, né? Depois de, sei lá, mais de 10 anos com o aplicativo, que caiu a ficha. O dentista, ele quer fazer a comanda para mandar para o laboratório. Então, uniu também a questão do digital, que a gente vai falar em relação a isso, né? Do convencional e digital. Mas aí eu percebi que eu tinha que fazer não um aplicativo, eu tinha que fazer um sistema para os dentistas. E a visão que eu tenho hoje em relação aos dentistas e também em relação aos laboratórios, hoje eu vejo que o laboratório ele tem scanner, tem fresadora, tem impressora, e o dentista ele continua com o seu manche lá, com sua cadeira, com a sua coisa, né?
E o investimento no laboratório aumentou muito. Eu acho que hoje em dia você montar um laboratório bem equipado é muito mais caro que você montar um consultório. Até uma clínica. Ou até uma clínica, justamente. Essa transformação que a gente vivenciou, né? Aham. É porque, veja bem, quando eu comecei na prótese, já existia metalocerâmica, mas não eram todos os laboratórios que faziam. Quando eu comecei, fazia a chamada coroa Wiener, né? Que era uma É. coroa metálica, usava-se ainda ouro, bastante ouro, mesmo as ligas para metalocerâmica eram ligas áureas, né? Aí teve uma crise mundial, o ouro subiu na estratosfera, ficava muito mais caro o material que a mão de obra, né? Então aí surgiu os metais não nobres e tal. Mas, no modo geral, o grosso da prótese era prótese total, era prótese removível, que a pessoa tinha lá uma panela para ferver, umas 3, 4 muflas de gesso, e ele era protético. Ali ele montava os dentes, ele encerava, ele prensava. Então, ter um laboratório se resumia mais ou menos isso aí. Logicamente, nessa época ainda já começou a metalocerâmica, tinha os fornos importados, que eram caros, tal. Foi quando começou a ficar mais, mesmo comparativamente. Nessa época, mesmo você comprando um forno cerâmico e tal, não era mais caro que você montar uma clínica. Hoje em dia, uma fresadora custa $500.000 ou mais até, uma boa fresadora custa mais que isso. Tanto é que estão terceirizando, né? Tem um serviço que só tem essa parte de fazer a fresagem, etc. Porque é muito caro. Então acabou invertendo um pouquinho. Agora, qual que é o futuro disso aí? Como é que vai evoluir? Eu vejo assim, eu vejo que os protéticos vão funcionar como intermediários, vão pegar os arquivos ou as moldagens, digitalizar, fazer seu planejamento, provavelmente na parte que vai envolver fresagem, provavelmente uma impressora que é mais barato, ele vai ter no laboratório. Mas a fresagem nem todo mundo vai ter, porque é um investimento pesado e se ele tiver para um laboratório pequeno, vai ficar muito tempo ocioso, não vai se pagar. Então, já está no mercado, já existe laboratórios que têm centros de usinagem, que vai ser encaminhado e ele vai devolver. Agora, o Protec também vai enfrentar, provavelmente, o mesmo problema que o dentista enfrenta quando dá errado o trabalho. Se tiver uma repetição. Quem errou? O dentista, o protético que captou o trabalho ou o centro de usinagem? Ou a máquina. Ou a máquina? Na verdade, não é a máquina, é quem colocou a máquina para funcionar, né? Quem fez o projeto, quem projetou o alívio, o ponto de contato. Eu mesmo já mandei caso para centro de usinagem e voltou e fiquei 2 horas acertando o ponto de contato. Então, na verdade, o protético... Agora, bom, já falei mal do dentista, vou falar mal de protético agora, né? Que bom. Não vai sobrar Deixa ninguém. equilibrado. Porque a piada entre os dentistas era que o protético pegava o troquel, colocava a coroa e apertava na gaveta, como o gesso cede. Então, a coroa adaptou no troquel, mas na hora que chega na boca, não tem a gaveta para empurrar a coroa para a boca do cliente, entendeu? E você pegar um martelo, o paciente não vai querer. O paciente vai assim, não, a minha boca não, doutor. Essa ferramenta de precisão não dá. Isso é que os dentistas falavam dos protéticos, até perdi o raciocínio. Agora, quando ele mandar para ele vai ter que projetar o ponto de contato, o oclusal, vai ter que o offset, o quanto de alívio vai ter aquela cura. E se der errado? Quem foi o culpado? Então, acho que logo esse mesmo problema que tem em relação ao protético dentista vai ter de protético centro de usinagem. Vai ser bastante interessante a gente assistir como é que vai ser resolvido esse impasse aí. Você já teve algum caso assim que o dentista falou em relação ao gesso, que o gesso cedeu, alguma coisa assim do tipo? Já ou não? Deu essa desculpa, não? Eu não lembro de nenhum caso, mas com certeza... Na verdade, a prótese é uma somatória de erros, né? Que você tem que controlar, né? E até o pessoal... eu já tive laboratório e tal. Até acho que uma dezena de colaboradores você ainda tem algum controle. Depois você tem que começar a fazer as equipes. Porque enquanto você vira as costas, você não vê o que a pessoa está fazendo. Então, a parte do gesso, que era tão negligenciada, que está
tá meio que sumindo, né, dos laboratórios, a parte de gesso. E se o cara vaza o gesso, se ele errar a dosagem de água, o gesso altera. Se ele for recortar e mete o dedo em cima do preparo, ele já está corroendo, já está desgastando. Se ele jogar água quente depois que monta o articulador, também tem alteração no gesso. Então, essa somatória de distorções é o que dá o erro final. E é por isso que é a questão de programa de gestão, né? Então, de você ter uma gestão correta, primeiro você ter um software que possa fazer os acompanhamentos de etapa corretos, né? Para você poder saber também Sim. que, tipo, nossa, aquela etapa, o cara terminou muito rápido aquela etapa, alguma coisa aconteceu, né? Tipo assim, ou ele não deixou lá o tempo necessário que deveria ser, né? E o processo de gestão, né? Quer dizer, você exatamente ter os processos bem ajustado em cada etapa para que o trabalho saia com qualidade, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto-chave que a pessoa, quando ele começa a crescer, você deixa de ser protético para ser administrador. Uhum. Essa eu acho que aí é quando começa, eu achei um passo bastante difícil. Até uma dezena de colaborador, cada um com uma. Você tem algum controle. Depois vai ficando cada vez mais crítico isso aí, né? Porque enquanto você está falando com o cliente, você não vê o que o protético está fazendo e tal. Se o cara está com raiva de você, quer se vingar em cima do trabalho do cliente, se tá. Então, eu acho que o grande problema do prótese e eu vejo que, assim, eu acho que para a futura a prótese vai ter provavelmente vários laboratórios pequenos, alguns centros de usinagem, e onde vai cada um prestar seu serviço, cada um fazer seu. Uhum. Que eu acho que cada vez vai ficar mais complicado, porque você vai ter um laboratório gigante com 300, 400, como é que vai controlar isso aí? Uma coisa que é praticamente artesanal. Sim. Logicamente, agora com os processos de software e tal, bom, tem uma coisa também, vai ficar mais fácil de saber onde está o erro, né? De apontar. Exatamente essa questão da migração, né, do convencional para o digital. Quer Exatamente. dizer, a primeira coisa que eu penso é assim, como vocês estavam falando, o custo é outro, né? Quer dizer, é outro patamar, né? E aí essa questão de virarem pequenos laboratórios que prestam serviço e tal, porque o senhor que tem experiência. Como que a gente faz? Quer dizer, como que se calcula isso? Quer dizer, eu compro uma fresadora, e aí legal, né? Bacana, vou fazer um monte, né? E aí você descobre que você não tem nem produção suficiente para pagar aquilo, né? Quer dizer, como que Exatamente. você chega nisso? A gente sempre fica esperando, alguém fala, não, isso vai baratear, isso vai baratear, isso vai baratear. Quando vai acontecer isso aí? Quando vai ficar barato o suficiente? Qual que é esse valor que torna viável você ter uma máquina, quando ela se paga? Uhum. Quanto custa a manutenção dela? Quando ela vai dar a manutenção? São cálculos que precisam, ainda eu acho que não estão desvendados. E quando vai acontecer? Porque não adianta também você, eu faço o cálculo, mas cada unidade vai custar tanto, tal, tal. Se isso não couber no bolso do seu cliente, Uhum. da É pessoa inviável. que é o objetivo, torna-se inviável. Entendeu? E tem a obsolescência desses equipamentos. Exatamente. É igual aos celulares. Eu acredito que esses equipamentos de escaneamento e fresadoras a obsolescência tem uma obsolescência programada, porque vai surgir sempre novidades e novas tecnologias. E será que deu tempo de pagar que você comprou quando você comprar uma nova? Eu lembro antigamente, né, que o pessoal fazia aqueles kits, né, de cerâmica, né? Aquelas malas maravilhosas, Sim. com trocentas mil cores. 80% você não usava. 90. 90% foi na cálculo melhor que o meu. 90% você não usava. Mas As- você ia no laboratório, você via aquela mala aberta, bonita, As né? cores D praticamente fica intocada. Aí você vai no laboratório e vê aquela maquinona linda, maravilhosa lá e tudo empoeirada, né? Exatamente. Isso ocorre muito. Isso acontece muito. Mesmo eu vejo o pessoal, mania, agora vamos falar mal de protético de novo, né? É o meu ateliê oral. Então, o ateliê remete a uma coisa mais sofisticada, mais cara, mais personalizada, tal. Eu acho que o percentual de pessoas ricas, ou pelo menos de classe média alta na sociedade, é mínimo, né? É menos de 5%. As pessoas ricas, 2, 3% da população só, que são aquelas pessoas que aquilo que ela tem capacidade de pagar, porque infelizmente é caro. Uhum. É caro para a gente, é caro.
Qualquer um sabe o que acontece na sociedade. Se você tentar direcionar só para esse público, vai ficar todo mundo brigando por uma fatia muito pequena. Então, eu acho que tanto o protético, o dentista tem que tentar direcionar ter sempre ou talvez um material da mesma qualidade, mas um pouquinho, uma resina no lugar da cerâmica, e sempre lutar para abranger, aumentar, porque é um mercado, todo mundo nasce com dente. Uhum. O que não nasce a gente coloca, né? É um mercado enorme, eu acho, e aqui o Brasil, o brasileiro tem essa coisa da vaidade, do autocuidado, é um povo vaidoso, né? Apesar do contrassenso que ele joga lixo na rua, Sim. mas ele fala que ele é limpinho, eu sou limpinho, eu Sim. tomo banho, mas joga lixo pela janela do carro. E apesar desse contrassenso, é uma população que tem a preocupação com o autocuidado, com a higiene, com a beleza, tanto é que você vê a quantidade de cirurgia plástica, esse fenômeno das facetas, aí que todo mundo tem dente branco e grandão, né? Uhum. Mais para frente vão ficar todos clientes da periodontia, né? Vai ser Vocês estão plantando o futuro do futuro do mercado. futuro vai... Tá aqui, ficou bonito, agora daqui a pouco você me liga daqui a pouco. daqui a alguns anos você volta. Então é um mercado enorme. E a gente tem eu como dentista já vou reproduzir uma coisa muito interessante para que eu acho que o maior público daqui deve ser protético, né? O cliente já fala para a gente, fala, doutor, se eu fizer isso que o senhor fala para escovar o dente desse jeito, o senhor vai ficar sem trabalho. Não, que não se preocupe, se você não escovar, eu vou fazer implante, se você escovar, eu vou fazer faceta, clareamento, de qualquer maneira eu vou ter trabalho, mas eu estou falando para você preservar seus dentes e manter seus dentes na boca, né? Logicamente que é o interesse, a gente tem que lutar para isso, porque cada vez a gente vai refinar e ter um cliente mais sofisticado, para o tipo de trabalho cada vez mais sofisticado, né? Uhum. Então, eu acho que a clientela é enorme, a gente tem que tentar abranger o máximo possível. Agora, as novas tecnologias, o custo eu acho que é uma coisa importante. Essa parte agora parte de digitalização. Eu acho que todo protético deve saber que, às vezes, o dentista usa aquela escalinha de cor de resina que vem de brinde, 61, 62. Sim, da Para Denton, né? convencer o dentista a comprar uma escala de cor é um trabalho. Os Da caras Vita, pelo menos, não né? querem gastar dinheiro. Agora, eu não sei como é que eles estão querendo convencer que o cara compre um scanner. Não sei como é que vai ser isso aí. Você me falou também que o scanner não resolve tudo, né? Quer dizer, você tem... Essa é outra uma questão que eu tenho. Eu estou começando na parte de digital, para ser bem sincero. Eu tenho, na verdade, estou atrasado. Como disse, eu dediquei bastante tempo à cirurgia e tal. Mas recentemente comprei scanner, tenho começado e tal. E assim, a gente pensa que parece ser uma panaceia, né? E eu já conversei com protético e tal, e alguns falam com orgulho: olha, meu laboratório é só digital. Eu não tenho gesso, eu só digital, com orgulho. Realmente tem 21 anos, 22, né? Aí eu não falo, né? Mas eu penso, né? Porque você nunca aprendeu a trabalhar de outro jeito, né? Você não sabe trabalhar com analógico. Uhum. Agora, eu acho que ainda vai ficar um bom tempo híbrido isso aí. Vai ser híbrido ainda. O scanner não é uma panaceia, ele não resolve tudo, ele tem uma série de limitações. Eu acho que da parte de digital, da parte de laboratório, isso eu acho que são realidades diferentes, laboratório e consultório. Da parte de laboratório, realmente já está tudo muito, muito, muito digitalizado. Uhum. É uma coisa que realmente agrega precisão, agrega velocidade, agrega uma série de coisas. Mas uma coisa que eu acho interessante também, que o protético fala assim, eu não tenho aquela meleca do gesso, mas a resina da impressora é uma meleca também, faz aquele cheiro ruim, gruda em tudo que é lugar, cai no chão. É tóxico, né? É tóxico. E uma coisa que eu acho interessante, que você vai cortar aquela resina, aquela que faz a plaquinha, o pó é muito mais fino, portanto tem mais chance de você inalar e der algum problema respiratório no futuro, né? Então tem uma série de questões ainda que não estão respondidas, né? E da parte de consultório, por exemplo, preparo subgengival, o scanner não pega bem. Ele não consegue copiar direito, ele não faz a leitura. Então, você tem que preparar subgengival, você tem que, primeiro,
preencher com resina, subir o nível gengival para depois escanear. Ah, pô, se for preencher, então já moldo antes, não precisa. Que a moldagem, se afastar bem, ela pega a subgengival. Então, essa é uma das limitações. O cliente que tem a musculatura muito densa, o masseter muito pesado, os últimos dentes dentro do fundo, você não consegue alcançar, do mesmo jeito que você não consegue alcançar, tem dificuldade com a moldagem também. Porque a cabeça de leitura é grande, ela não é pequena. Existem agora, já estão lançando com cabeça infantil, que talvez facilite um pouco mais a vida da gente. Mas tem limitações. Tem limitações. Ele não consegue copiar mucosa. Então, gengiva inserida, que ele consegue copiar. Mas mucosa não copia. Então, se você fazer uma prótese total ou removível, você tem que moldar e escanear o modelo. Se eu moldei, vazei o modelo, Para que eu vou fazer mais uma etapa, né? mais uma etapa. Depende do quanto facilita. Mas aí eu vejo, não, é muito fácil. Você escaneia, depois você delimita, você duplica, depois você dá espessura, depois você põe o cabinho, corta o excesso, faz uma booleana, e aí você imprime. Depois de 1 hora para imprimir, tá pronto. Pô, em 15 minutos eu coloco a resina no gesso. E já tem a moldeira individual. Então, essa coisa exatamente dessa experiência, né? De todo mundo que foi pro digital ou nasceu em digital. E o pessoal é muito mais fácil você, por exemplo, treinar ou você aprender o digital sem você saber o convencional? Ou seria muito mais tranquilo eu ter uma base convencional e aí eu entro no digital? Eu acho que no mínimo, todo mundo quando está na faculdade de odontologia aprende a fazer uma restauração de amálgama. Hoje em dia praticamente ninguém faz mais, mas é interessante. Os princípios você aprende mesmo que não vai usar. Os princípios de cirurgia, os princípios de dentística, você tem que saber isso aí. Acho que serve de base, certo? Eu não tô aqui para meter o pau no digital, ao contrário, eu tô aprendendo e vou aprender e vou usar. Eu sei que eu vou, porque não é um caminho sem volta. Não tem como escapar. É um caminho sem volta. Mas assim, que não é uma panaceia, não é. Agora, você fazer um projeto, você conseguir espelhar e fazer um lado exatamente igual ao outro, é muito mais fácil que fazer na mão. É bem mais fácil fazer esse planejamento. Tem uma curva de aprendizado. Agora, eu acredito, por exemplo, você aprender a escanear é muito mais rápido, a curva de aprendizado é muito mais curta que você aprender a moldar, porque você tem muito mais passos. Você tem que conhecer desde a periodontia, o material da moldagem, a contração da moldagem, o tipo de material de moldagem, o tipo de gesso que você vai usar e todas essas distorções que podem acontecer no caminho são eliminadas, né? Agora, como eu disse, o scanner tem a precisão, é super preciso e tal, mas na hora de você fazer o projeto, você vai fazer o offset, vai fazer o alívio. Isso é manipulável. O ponto de contato, você vai definir o ponto de contato oclusal. Outra limitação que eu vejo na parte do digital, que eu ainda não... Pode ser que exista, pode ser ignorância minha, se for eu peço desculpa, mas assim, no analógico, você tira um arco facial, você consegue transferir para o articulador semi-ajustável, o plano de Camper, né, que é a oclusão, em relação ao blind, tanto a inclinação quanto a posição anterior-posterior, para ter aquele ângulo de fulcro, né, da articulação temporomandibular. E uma vez que você copiou esses registros, que demora 30 minutos, só vez em consultório, você pode erguer dimensão, fazer o que você quiser ali, né? Já no digital, eu já conversei com uma porção de gente, até agora ninguém conseguiu me explicar como é que transfere esses registros para o digital. Eu sei que tem o articulador no software, eu sei que tem. Mas essa parte de transferir os registros, eu acho que pelo que eu entendi, é mais complicado que o analógico. Então, é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento e ainda deve ter muitas surpresas e benefícios futuros ainda, né? Eu acho que ainda nós vamos vivenciar, como tudo, tá sempre em evolução. E acho que é uma tecnologia ainda que vai ter muitas surpresas agradáveis e muitas... mas assim, o custo, né? Se você comprar um software, você vai pagar R$60 mil o software. Você vai pagar numa impressora, se você comprar de um vendedor, R$10 mil. Se for comprar no Amazon, você acha por 4 mil.
Você vai comprar um scanner de 60 a 100 e poucos mil reais. Uma fresadora de 300 a 800 mil reais, tem mais, tem menos. E aí depois tem os insumos, hein? Tem os insumos, tem a manutenção disso, tem que calcular a obsolescência, quanto tempo essa máquina vai funcionar, quanto ela vai produzir. Então, eu acho que são máquinas, muitas projetadas para trabalhar 24 horas por dia. Uhum. Então, se você deixar e não usar 100% disso aí, ela vai envelhecer. Ela vai ficar obsoleta. A própria resina perde, né? A própria resina tem tempo de uso. Depois, se não usar em determinado tempo, ela vai estragar, ela vai parar de funcionar. Uhum. Você vai comprar 1 quilo de resina, se você não usar, você vai jogar isso fora. Então, são cálculos de custo que vai ter que ser levado em consideração. Muita gente, nós estamos ainda aprendendo isso aí. E nós temos que ter a humildade de entender que nós estamos aprendendo. Acho que todo mundo ainda está aprendendo, porque não é uma coisa assim que deu tempo de amadurecer ainda. Eu acho que não tem. Acho que os mais antigos, não sei se tem 10 anos, 9 anos, Sim, 7, não sim. sei. Tá, então não é, ainda é uma novidade e já tem. Quem comprou os primeiros scanners já estão considerados obsoletos, os softwares estão mudando, tudo vem mudando, né? Sim. Essa questão de tecnologia, comparando tecnologia, aplicação de tecnologia no local, dentista e laboratório. Você acha que quem está mais assim, quem tá realmente na vanguarda, quem que tá começando, o laboratório Ah, o realmente é mais laboratório fácil, ganha, o por causa laboratório de ganha, custo ou por ganha, causa ganha. de... Não, então, eu não sei como é que vai ser o futuro, né? Mas a tecnologia custa caro, mas o laboratório está na frente disparado. O laboratório está anos-luz na frente, em questão de tecnologia. Mas é o que eu falei, até o momento que eu vejo, ainda existe muita coisa de receber o trabalho em modelo e escanear o modelo. Uhum. Então, na verdade, a distorção possível de gesso pode estar acontecendo também. Talvez eliminou alguma parte de troquel e tal. Mas até o momento, ainda acho que a maioria é isso. Mas os dentistas que têm o scanner, eu acho que ainda é uma minoria pequena ainda. Uhum. E É, é aquela porque coisa. o laboratório pensa aquela coisa, né? Eu não preciso mais ter um ceramista, né? Eu vou ter uma pessoa que vai fazer a maquiagem, então eu Exatamente. vou E ficar é muito. Então, dependente. essa curva de aprendizado eu acho que é mais curta. Você acha que com o digital, essa questão de, tipo assim, essa questão da comunicação entre aquilo lá que nós estamos falando, quer dizer, o fato do laboratório estar mais próximo do dentista, ou o dentista aceitar, ou o dentista passar a informação, você acha que o digital ele vai facilitar essa parte da Eu acho que comunicação? muito, muito. Primeiro, já a parte de logística já diminui bastante, que você não vai precisar mandar algo Motoboy, físico, o motoboy. Você vai mandar um arquivo pela um internet. arquivo pela internet. Uma das coisas que eu acho que essa tecnologia é interessante, no termo de consultório, é uma ferramenta de marketing poderosíssima. Hum. Poderosíssima. Você escanear. Você não precisa nem fazer nada, você escanear e o cliente vê a imagem surgindo na tela, Já vai Nossa, achar um... ele fica encantado. Uhum. e talvez você nem seja um bom dentista, né? Não, não precisa ser, não. Você não precisa. Você não precisa. Dica! Pode fazer um EAD de Olha, dentista. é aquela coisa de vender a imagem, né? Não, e você demonstrar. A pessoa às vezes está com doença periodontal, um dente está mais alto, o dente está quebrado, o dente está escuro. Você falar, ou você moldar e mostrar um modelo de gesso, não chega aos pés do impacto que tem de você escanear e a pessoa ver surgindo aquela imagem, Uhum. naquele exato instante. Aí você vê aquela imagem 3D, você gira, você explica, olha, isso aqui está assim, esse problema é esse. Isso aqui. A pessoa se convence na hora que ele precisa. Uhum. Na hora, O orçamento ficou barato, né? ficou barato. Então, essa é uma coisa nessa parte de clínica, de consultório, é algo que eu acho que se algo que é um diferencial incrível é isso. Uhum. É uma coisa, é impressionante, é uma coisa impressionante. Como as pessoas se encantam na hora que você escaneia, que ele vê surgindo a imagem, e que você mostra aquilo ao vivo, e a cores naquele momento. Olha, você tem esse problema, aquele problema. Então vai aproximar, o digital ele acaba aproximando o
o paciente do do dentista dentista e o e o dentista do dentista. laboratório. Porque ele vai mandar uma imagem 3D e vai ficar tanto mais fácil para o protético mostrar as limitações do problema para o dentista, quanto ao contrário, as dificuldades que terão também. Ô, Luiz, você tem feito, você tem trabalhado com essa questão dessa comunicação, da facilidade de intercomunicação com o protético e o dentista, né? Como que você está fazendo isso? Hoje nós lançamos aí o Dente Fácil, né? E o Dente Fácil, a partir do momento que você coloca uma imagem no aplicativo do dente, ele o laboratório está vendo essa imagem, não precisa nem mandar nada. Então ele já manda a solicitação, faz um bate-papo via sistema, tudo fica registrado. Então o controle fica muito mais fácil. E outra coisa, né, que nós colocamos num sistema que no antigo não tinha, é agenda, né? Que a coisa que o dentista usa, assim, tipo 90%. Eu acho que nós estamos vivendo uma época agora, a época da velocidade, tudo tem que ser instantâneo, tem É, muito rápido. é. Então essa comunicação instantânea, essa troca de informações, uma imagem é muito, né, é infinitamente superior a um modelo, isso é inegável, não tem como, por isso que eu falei, é uma coisa que não tem retrocesso. Uhum. Isso é inexorável, nós É o vamos WhatsApp, né? vivenciar O exatamente. WhatsApp Nós matou o estamos correio, matou tudo, né? exato. Nós E-mail. estamos vivendo uma revolução, desse tipo de coisa, e já sou formado há 35 anos, né? Uhum. Eu tenho colega que me perguntam, mas para que você comprou isso aí? Em vez de comprar uma bala de pescar, né? Vai pescar. Mas eu acho que a gente não pode parar. A Uhum. gente nunca pode parar, nunca vê. E é exatamente essa troca de informação que viabilizou, e eu acho que essa coisa de trocar a imagem, até a agenda, ó, tá aqui, ó, a agenda tá marcado para até isso aí vai ter é uma informação que vai entrar instantaneamente. Uhum. Isso eu acredito que vai realmente já está acontecendo a revolução e vai eu não sei como que vai acontecer, se vai baratear, se não vai baratear, se vai ficar se vai alugar, se não vai, como que vai acontecer. Mas que está acontecendo uma revolução, está acontecendo, não tem como voltar atrás. É gozado que eu enxergo hoje o Dente Fácil, né? Como se fosse aquelas agências do Bradesco. Hum, E você chegava lá, tinha 40 caixas para atender, né? E o banco teve uma grande sacada, né? Ele fez um aplicativo para você ficar com caixa em casa e você ser o funcionário do banco. exato. Só transferiu, né? Você transferiu só, você paga suas contas em casa, na comodidade, né? Sim, Mas você não precisa mais ir no banco. Sim, e o bom é que se você errar porque você está pagando a tua conta errada, o problema é teu porque você que fez, né? Não foi o banco que Exatamente. errou. Exatamente. Eu acredito que essa vai ser uma tendência do Dente Fácil com relação aos dentistas, né? O protético vai acabar diminuindo aquela moça que cadastra os trabalhos, porque já vai vir cadastrado. eu acho que ainda os dentistas não perceberam isso aí, mas essa integração que vai acontecer, para os dentistas vai ser excelente. Uhum. Porque ele vai ter um software que vai comunicar já direto com o protético. Uhum, Então essa troca de informação vai ficar muito mais rápida, sim. muito mais rápida. Uma coisa que eu fico pensando é como que fica tipo, o dentista protético e o protético dentista. Ainda aquela questão do digital. Quer dizer, você já me falou que o digital encanta o paciente e tudo mais. Como que fica o paciente? Quer dizer, o paciente não tem nenhuma resistência, tanto no digital, nem o fato de o dentista ser o protético, ou isso realmente não. Olha, tem muito os clientes quando sabem que você é protético, às vezes quer até visitar, eu quero ver como é que é o laboratório, você tem essa curiosidade. Principalmente na parte de produto agiliza muito, e ele de modo é muito bem aceito. É interessante para qualquer dentista ter um pequeno laboratório, alguma coisa assim, para agilizar isso aí. Eu acho um fato muito, muito positivo. Mas não é também um diferencial, super diferencial. Uhum. É um facilitador, eu acho, mas não é uma coisa que é um diferencial absurdo, absoluto, né? Não, Eu acho que o não, paciente, eu como paciente, né, eu vejo como mais barato, né? O fato do dentista ter um laboratório, eu imagino que minha prótese vai ficar mais barata. Tem essa ilusão, né? mas aqui o laboratório, mesmo você tendo no consultório, tem custo, né? Você Sim, tem que ter um protético, ele tem que receber também, ele tem um salário também. sim. E como tudo,
tem alguns meses que você tem uma demanda grande e dá lucro, mas tem meses que não tem. Uhum. É aquela coisa da média, né? Então aí você tem um custo também fixo, né? Você tem um passivo trabalhista. Uhum. Então você tem que administrar isso, colocar isso na ponta do lápis, né? E saber o que, que é melhor para você. Por isso que eu tô apostando mais que para o futuro, que vai ser tudo, vai ter, assim, já criou uma profissão a mais, né, dentro da prótese, que é o cara que faz o projeto. Uhum. Que faz o projeto em É, 3D, né? em 3D, que é um cara que tem inclusive um ego muito inflado, geralmente. É o antigo ceramista, né? É, tem um ego inflado que ele faz o projeto. Então já criou uma profissão a mais. Mas até o dentista, se o cara tiver um pouquinho mais de visão, ele pode escanear, ele pode pagar, terceirizar para alguém fazer o projeto, ele pode avaliar isso, porque realmente chega um momento, eu acho que chegou um momento da minha carreira que eu tive que optar entre ser protético e ser dentista. Na verdade, eu só mudei um pouquinho a minha dedicação, mais à odontologia, e uma época no começo de carreira, quando eu não tinha muitos clientes, porque eu acho que o mundo não é muito justo, né? Porque quando você é jovem, tem energia, você quer trabalhar, as pessoas olham para sua cara e não confiam em você, acha que você não tem experiência, que você Uhum. não sabe trabalhar. Não, ele é muito novo. Você está louco para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, fazer sua carreira. Quando você está mais velho, que sua energia diminuiu, você quer ter uma vida mais sossegada, as pessoas te ligam, nunca vê, só vem de fora, vem atrás de você. Ah, você fez para estar fulano, eu quero fazer, ficou tão bom, ela está contente. E você não está mais com Esse pique, né? esse pique. Então, na minha carreira, eu fui dosando a energia que eu dedicava ao laboratório e atualmente eu dedico mais ao consultório. Mas você tem que ver o que é mais importante na sua vida. E eu acho que sempre você tem um plano B, ajuda. Mas voltando a falar, o que eu acho para ver para o futuro, o cara, eu assim, vejo assim, que tem aumentado com essa tecnologia de inteligência artificial, que não sei se é artificial ou não, mas enfim, os softwares estão ficando mais potentes e tem conseguido fazer uma série de coisas que você que tinha que saber fazer, ele faz por você. Então, eu acho que possivelmente no futuro vai ter alguns scanner que vai te facilitar a vida e você vai escanear, provavelmente vai pagar para alguém que faça o projeto e vai mandar esse projeto para uma outra empresa que vai fazer a usinagem, ou a injeção, ou fresagem, o que seja. E você, no seu consultório, com um forninho, você vai fazer a pigmentação, qual que é a minha Maquiagem. maquiagem, né? A cristalização final, e vai estar com a prótese pronta. Eu acho que isso vai acontecer, se é que já não, eu acho que já está acontecendo, eu já fiz isso, Uhum. eu já fiz. E então eu acho que possivelmente talvez um futuro vai ser alguma coisa disso. Só que na verdade nunca é só isso, né? Então eu Uhum. acho que vai continuar existindo um pouco de cada, assim, do mesmo jeito que eu acho que o analógico não vai sumir. Do mesmo jeito que o rádio não sumiu quando surgiu a televisão. Uhum. Ele vai achar o seu nicho, o seu cantinho, Espaço, né? e eu acho que mas vai ser um misto de um pouquinho de cada coisa, né? Mas isso é uma coisa que essa realidade aqui possivelmente já está acontecendo e vai acontecer com mais frequência. Uhum. Vai dividir um pouquinho mais e cada um vai fazer seu trabalho. Eu acho que vai facilitar e vai ter mais controle Aí você vai ter mais controle de qualidade daquilo que está dos sendo feito, processos, né? Eu dos acredito processos. sim. E eu imagino até isso, quer dizer, a grande vantagem de eu ser um dentista que sou protético, quer dizer, eu consigo ter um nível de qualidade naquilo que eu entrego muito maior, porque afinal de contas o controle está comigo, né? Exatamente. Eu acho que essas tecnologias vão facilitar muito você ter esse controle. Uhum. Isso vão facilitar. E se alguma etapa falhar, eu acho que um dos grandes diferenciais também nisso aí é você tem um arquivo, falhou, não deu certo, entra no arquivo, modifica, faz de novo. É muito mais barato, não vou falar que vai ser custo zero, Uhum. mas é mais barato do que ter que fazer a mão de obra todo o tempo investido, Material. material e tudo mais, né? Uhum. Uhum. Então, Porque na verdade só foi o arquivo que você refez, né? exato. Você só pegou o Você arquivo e perdeu colocou o diferente que ele, foi né? fresado, É, o que foi exatamente. impresso, perdeu, mas Exatamente. O arquivo, o bojo tá lá, né? O mas projeto a tá lá. mão de obra do projeto para refazer ou para corrigir a falha que deu vai ser menor, Uhum. né? Então, eu acho que vai ser uma realidade que nós vamos encontrar rapidamente.
Você que está assistindo, eu acho que tudo que está sendo colocado aqui, muita informação valiosa, vale uma curtida, né? Vale acompanhar, né? Vale, porque você curtindo, você está ajudando outras pessoas a chegarem nesse mesmo conteúdo, né? E o conteúdo aqui está sendo algo muito valioso, né? Então curte, coloca lá no sininho para receber a notificação dos próximos, curte o nosso Instagram também, né? Porque a coisa aqui é muita informação boa para ficar numa só, né? Eu até esqueci de falar outras coisas, porque o digital abrange muito mais coisa que isso, né? Aqui a gente tá falando da parte de prótese e tal, mas por exemplo, os guias cirúrgicos são uma coisa que são fantásticas também, os guias cirúrgicos. Você pega os arquivos da Icon, joga e você faz um planejamento de um guia cirúrgico. Então, quando você vai entrar numa cirurgia com guia cirúrgico, você tem tem alguns profissionais que estão fazendo o implante sem fazer o retalho, sem fazer incisão. Eu não faço, eu gosto de ver, assim, tá, lógico, tem que ter um caso com muito osso, muita margem para você fazer, mas eu gosto de fazer o retalho, mas assim, você vai fazer um levantamento de seio, ele te dá a região abaixo da artéria antral, onde você tem uma precisão muito maior do local onde você vai intervir, os riscos são muito minimizados, né? Então, o digital não é só a prótese, né? É lógico que nós estamos direcionando a conversa para isso, mas os guias cirúrgicos foi uma coisa que tem acontecido muito boa. A precisão também dos tomógrafos tem aumentado vertiginosamente, mesmo da radiografia panorâmica. Se eu pego uma radiografia panorâmica que eu fiz há 20, 30 anos atrás, é um borrão. Hoje em dia, você consegue ver cortical, lâmina dura, você consegue ter um monte de informação muito mais precisa. Então, essa revolução que vem acontecendo no digital não é só na área de prótese, logicamente, né? E a gente vê dia a dia cada vez mais isso indo e facilitando. E hoje em dia você consegue imprimir um arquivo da parte óssea, onde você vai intervir, facilmente, qualquer um consegue fazer, um pouquinho de dedicação, né? E se você não quiser fazer, você tem um profissional que ele paga, ele faz lá um guia cirúrgico. Então, quer dizer, se eu tenho um laboratório de prótese, eu posso, por exemplo, imprimir um guia cirúrgico, um guia pode. Facilmente. Interessante isso. Então, é mais uma área, mais um campo. Mais um serviço até. Mais um trabalho, mais uma área para você atuar, né? E o legal é que, exatamente, quer dizer, o fato dele já ter o equipamento, quer dizer, ele já facilita o fato dele poder usar esse equipamento para outra coisa. Então aí um uso a mais, né? Exato. E aí, se você for pensar, o custo do equipamento cai. Cai, porque ele vai usar mais. Você compra a máquina para usar a máquina. Exatamente, se a máquina parada, não dá prejuízo. Exatamente. Então, você já pagou, não pagou? Então também é aquela coisa, né? Saber aplicar o máximo possível as funções que aquela máquina te proporciona, né? Bem interessante, bem interessante. O futuro do mercado vai ser esse, quer dizer, vai ser uma migração de os protéticos vão ser dentistas, os dentistas vão acabar sendo protéticos. Essa coisa do digital como você falou, é uma coisa que não vai voltar mais, mas tipo assim, vai ser um mercado híbrido. Como que você vê o futuro? O digital eu acho que vai ser híbrido, mas eu acho que o dentista vai continuar sendo dentista, o protético sendo protético, mesmo que ele tenha a formação, porque o cara vai poder escolher navegar em qual praia ele gosta mais. Também acho. E mesmo na odontologia, você ser generalista vai ser cada vez mais difícil, porque cada área se expandiu de uma tal maneira que você não consegue acompanhar todas as áreas. Então, por exemplo, o cara que é endodontista, por exemplo, o que eu aprendi na faculdade, praticamente não se usa mais nada. A parte, hoje em dia ficou obsoleta, né? Ficou obsoleta, tem os instrumentos rotatórios com os motores, então é feito por isso, tudo coisa nova que surgiu depois que eu me formei. Eu sei que existe, mas eu praticamente não sei fazer quase nada, mas eu tenho equipamento, eu conheço, então você conhecer é uma coisa, né? Então você resolve aquele casinho mais tranquilo, mais fácil e tal. Mas está ficando de uma maneira tão particular, tem tanta informação em cada área que a pessoa que é o generalista, a tendência é ter cada vez menos. Logicamente ele vai resolver a maioria dos casos e tal, mas eu acho que a tendência, o cara que vai da odontologia, ele pode se pegar uma área, por exemplo, essa parte de estética, eu só faço faceta, eu só faço prótese, eu só faço cirurgia, e só faço pério, e dá para viver. E o protético, mesmo dentro da prótese, tem o prótese que faz a resina, tem o que faz a prótese fixa,
Então, acho que a pessoa vai. E essa é muito bacana que a pessoa tem essa gama de escolha que ele pode optar e ele pode se aperfeiçoar cada vez mais nessa área. E eu acho que, como eu disse, é um mercado muito amplo, é uma profissão muito bacana, muito. Todo mundo nasce com dente. E essa coisa também, Uhum. tipo assim, agora a população tá ficando mais velha, né? Tipo assim, tá ficando. A população tá idosa, né? Também tá mudando um pouco a visão do mercado de como atender o paciente, e principalmente essa população mais idosa que tá crescendo cada vez mais, né? Quer dizer, como que é isso? Mais Mercado. dentadura, né? Eu falo que eu brinco com meus pacientes que quando. Bom, com o passar da idade, tudo passa a funcionar pior, né? Eu acho Uhum. que nós. É só olhar para os nossos amigos e a gente vê que. Nossos amigos. Eu não. Eu prefiro, mas assim. Tem um amigo que tá com diabetes, o outro tá com É, pressão alta. próstata, pressão, diabetes, e assim vai. Então, logicamente, na parte de odontologia é a mesma coisa. Eu falo que porque a pessoa fica uma vida inteira escovando mal, se alimentando mal, comendo errado, Não dormindo. não dormindo, né? Estressado. Estressado. E eu brinco que tudo que você faz de excesso na juventude, você paga Na velhice. na maturidade. E os dentes é a mesma coisa. E eu falo que quando a pessoa faz 60 anos, ele passa a se tornar paciente VIP. Porque o paciente que vai com 20 anos, ele não vai lá por causa de implante, a não ser que ele sofreu um acidente. Uhum. Mas se Só ele. com dor de dente que ele vai. Só com dor de dente. Mas ele faz clareamento, por isso que eu acho que a gente tem que incentivar o paciente a ter uma estética boa, tal, porque é cliente seu também. Sim. Você trabalha para ganhar dinheiro, esse é fim de conversa. Ah, eu amo minha profissão? Amo. Mas você precisa do dinheiro também, né? Sim. Ninguém vive sem. Infelizmente, você tem uma realidade que não tem o que fazer. Você tem que tratar seu cliente muito bem, atender ele, mas você precisa da remuneração. E o cliente mais idoso, ele muda, na verdade. Ele vai precisar mais de implante, mais próteses. Então, na verdade, o mercado de prótese, a população envelhecer é o melhor dos mundos, na verdade, né? Logicamente, a gente sempre tem que trabalhar na prevenção, né? Eu falo que a odontologia mais barata que tem é a prevenção. Você ensinar a pessoa a escovar o dente, passar o fio dental, ele entender por que aquilo é importante. Uhum. Mas eu brinco e falo para meus clientes que aí eu vivo da preguiça que as pessoas têm. Uhum. Aquela Até uma vez você me preguicinha. contou, né, que Ah, um paciente seu foi no consultório e você falou assim: "Pô, mas você não escovou o dente?" "Mas doutor, o senhor vai fazer a limpeza nos meus dentes?" exatamente, eu virei faxineiro de boca. Não, doutor, aqui o senhor vim fazer a limpeza, então nem escovei o dente. Pelo amor de Deus. Então eu virei faxineiro de boca, né? Aí eu expliquei para ele, não, que você tem que vir com o dente escovado para eu saber se você está escovando direito, se você está conseguindo remover, controlar o número de bactérias na sua boca. Tártaro. E porque se apresentar alguma deficiência, eu vou te orientar para melhorar, né? Porque você controlando o número de bactérias na sua boca, você vai ter dentes até sua idade, a maturidade, vai ser ter dentes naturais. Eu falo que o ser humano, as pessoas imaginam que a gente não tem um inimigo natural, né? Quando você vê aquele filmezinho Uhum. da África lá, que Uhum. o leão come a zebra lá, então tem um predador natural. A zebra é o leão, né? E aí as pessoas imaginam que o ser humano não tem predador natural, mas ele tem. Ele mesmo. Não, são as bactérias. E diz que se fosse possível isolar a quantidade de bactéria que você tem no corpo, é capaz de dar maior número de células somáticas, né? De Uhum. tanta bactéria que a gente tem. Elas É. convivem. E as pessoas acham, não, é a bactéria boazinha. É boazinha para ela estar em equilíbrio. Se a sua imunidade cair, ela te mata. Mas mata mesmo. É. E são essas bactérias que vão causar doença periodontal, que é a segunda maior doença comum. A primeira é a cárie, que geralmente numa fase mais jovem, mas agora com o advento do flúor, então diminuiu muito, né? Então essa moçada aí que já pegou essa fase da fluoridação da água, ela tem pouca cárie, então ela acha que Deus abençoou ela, que ela nunca vai ter problema na vida. Aí eu falo, querido, sua batata tá assando, não se preocupe. Então, esse controle, eu brinco que a natureza fez a gente para durar 30 e poucos anos.
que é quando você... O que é o que é o sucesso para uma espécie? A espécie consegue se perpetuar, se Sim. reproduzir e aumentar o número de indivíduos, né? Esse é o sucesso. E que fase da vida que é essa? Até os 30 e poucos anos, 40 anos, que é quando funciona o seu organismo. Depois disso, para a natureza, você é descartado. Você não tem mais importância. Por isso que a saúde da gente declina de maneira assim acentuada. Então, os dentes foram. Se você não cuidar nada dos dentes, com 30, 40 anos no máximo, você perde os seus dentes. Agora, se você quer chegar aos 70, 80, 90 anos com o seu dente natural, você tem que cuidar. Uhum. Você tem que controlar o número de bactérias. E aí eu falo, a gente vive da preguiça das pessoas, aquela preguicinha de escovar o dente à noite. Então é disso que a gente vive. A pessoa vai ter o poder do respirodontal, por mais que você orienta, você ensina, você dá a escova de dente, você dá a pasta de dente, você dá o fio dental. Na primeira, na segunda semana é maravilhoso. Quando a pessoa retorna depois de 6 meses, um ano, tá igualzinho, do mesmo jeito, né? Fala, nossa, que lindo. Deu certo. Uma minoria realmente consegue entender o mecanismo e consegue controlar esse número de bactérias e ter o seu dente saudável, que é um cliente ótimo. Se ele vai uma vez por ano, faz uma limpezinha, você não gasta nada, ele te deixa um dinheirinho todo ano. É o melhor cliente que eu acho. Legal. E ele vai falar pro vizinho, olha, eu não perdi meus dentes. O doutor é ótimo. É ótimo. É ótimo. Então, essa questão, exatamente, pegando esse negócio, esse foco do você dando uma dica para a pessoa, né? Imaginando você voltando ao tempo, encontrando com você. Qual era a dica que você daria? Você diz na questão profissional? Claudemir com Claudemir. Claudemir com Claudemir. Encontrou Claudemir há 20 anos. Não, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Não, ele com 20 anos. Né? Ele com 20 anos, né? Essa Ele com 20 pergunta é anos. meio difícil, me pegou de surpresa. Eu, sinceramente, eu não sei se eu mudaria minha vida, não. Eu acho que eu me considero uma pessoa de sorte, eu acho que eu escolhi uma carreira que coincidiu bem com o meu jeito de ser e tal, e eu até falo para as pessoas, e assim, ao longo do tempo, você tem pessoas que trabalharam, funcionários que depois se formaram, ou como dentista, ou como protético, e estão tocando a vida. Eu acho que é uma carreira, assim, para a pessoa que está começando, eu acho que é uma profissão bacana, tanto a odontologia quanto a prótese, você pode escolher, você pode fazer ou não. Hoje está muito fácil. E tem um mercado excepcional, depende da gente de motivar esse mercado. É o que eu falo, se motivar e a pessoa seguir, maravilha, você vai tocar desse jeito, com prevenção. Se não, você vai colocar implante, você vai colocar prótese. De qualquer maneira, você vai ajudar. E uma coisa que também a gente fala, puxa, mas a fama de dentista é de ser sádico, mercenário e muitas coisas mais. Mas assim, quando você pega a pessoa, às vezes, desdentada, estava conversando com o Luiz Cláudio, tá? E você consegue reabilitar ou qualquer tipo de prótese, Satisfação é enorme. a autoestima da pessoa melhora muito, muito, muito. É uma Muda coisa a vida, que não... né? E eu falo, quanto mais velha a pessoa, os prazeres da vida vão mudando, né? Uhum. Você não tem mais aquela vitalidade e tal de antigamente, mas a pessoa, no mínimo, sentar numa mesa e fazer uma refeição com a família ou com os amigos é uma coisa que é um prazer que não tem preço. E você conseguir, a pessoa que já perdeu isso, você conseguir devolver minimamente essa capacidade é uma coisa fantástica e dá muito prazer. Eu acho muito prazeroso isso. E muitas pessoas vêm e agradecem e tal. Eu acho muito bacana. Eu ia até pedir para deixar uma mensagem de final, mas... Nossa, Eu acho que eu já fiz, você então. é tão evoluído, é uma pessoa tão... Desculpa, eu cortei você. Não, já fez. Já foi o mais emocionante que a gente podia conseguir. Eu acho que eu vou motivar muita gente a fazer odontologia. Muito. Mas muito obrigado pela tua participação eu aqui. agradeço Foi extremamente valioso. Nossa, para mim abriu muito a mente, sabe? Dá para fazer. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Apesar da minha timidez, que eu faço Luiz Cláudio, não sou uma pessoa assim. Imagina se não fosse tímido, né? Agora vai ser legal. Eu vou pedir até pro pessoal deixar no comentário se ele é tímido ou não, porque tipo assim, ele deu um show aqui. Então... talvez eu goste de assunto, né? Tá joia, gente. Eu agradeço a todos aqui. Vamos encerrar, né? E, pessoal,
siga a gente na rede social, @Urgitec, tá? Marca o sininho, marca os amigos, tá? E muito obrigado a todos. Vamos pro próximo. Próximo. Um abraço, tchau. Abraço.